amigos, bom dia minhas amigas, bem-vindos mais uma vez ao canal do NEP Honor Abreu. Obrigado por estar conosco nessa jornada de aprendizado e hoje é dia de continuarmos as nossas reflexões em torno da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo benfeitor Emmanuel. Capítulo de número 45, Conversar. Será que nós estamos sabendo conversar? Será que nós estamos ouvindo as pessoas? Será que nós ouvimos apenas para responder? Quando nós perdemos o diálogo, a sociedade ela se encaminha para o caos. Então talvez em um mundo de redes sociais, onde a nossa presença virtual está cada vez mais descontrolada, onde as nossas opiniões estão cada vez mais vorazes, talvez nós tenhamos perdido a capacidade da conversação saudável, do diálogo construtivo. Então, vamos que vamos. Vamos observar aqui o que o benfeitor nos fala, o que ele pincela evangelicamente para nos instruir sobre essa questão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Paulo, aos Efésios, capítulo 4, verso 29. Só o verso aqui já é uma pancada. Será que as nossas palavras... Eu tenho procurado, eu converso muito e nem sempre as minhas palavras são as melhores, eu preciso admitir. Então eu tenho procurado, claro, nem sempre vou conseguir, mas eu tenho procurado o silêncio, onde eu não consigo auxiliar. O silêncio pode ser um grande discurso, assim como um grande discurso pode ser completamente vazio. Eu estava conversando com uma colega minha esses dias, uma grande amiga. Ela me disse assim, olha, lembra quando você me falou? E aí eu parei e pensei, e tem anos isso, nós somos amigos há quase 20 anos. E eu lembro que eu parei e pensei, por que eu falei isso? Que benefício que isso trouxe? E comentei com ela. Isso deve estar mais ou menos nessa nossa amizade de 20 anos, isso deve ter mais ou menos uns 15, 16. Lógico, nós éramos mais novos, nós éramos mais inconsequentes, éramos mais inconscientes, mas é preciso aprender. Eu lembro que eu falei, por que eu falei isso naquela época? O que ajudou? O que auxiliou? Então, se não vai auxiliar, se a nossa palavra for torpe, se a nossa palavra não promover a edificação, se ela não for dar graças para aqueles que a escutam, é melhor ficar calado. Nem sempre a gente consegue, mas é um exercício válido. E na mensagem o benfeitor dirá: o gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. Nós não podemos esquecer que o verbo é criador, mas ele também pode ser destruidor. Então, qual parcela, qual ação está vindo do nosso verbo? Porque verbo é ação, ponto. Verbo é ação. O nosso verbo está construindo, o nosso verbo está edificando, caracterizando relações de legítimo amor fraternal, ou o nosso verbo ele está destruindo. Muitas vezes as palavras elas são anteriores aos piores gestos da individualidade e às ações mais tenebrosas da humanidade. Então, a gente precisa ficar atento. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o evangelho ao mundo conversando, sim, era uma tradição oral. Depois que essa tradição oral ela foi escrita e ela passa para a posteridade. Mas Jesus ele dialoga, ele conversa, ele ensina através da palavra, o verbo divino que se fez carne para nos lecionar, para nos ministrar as lições mais sagradas de mais alto. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação,
prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Isso aqui é importantíssimo. Quando a gente perde a vontade, a alegria de conversar com alguém, a gente precisa fazer a seguinte reflexão: eu estou caindo e eu não tenho mais um tom vibratório para conversar com essa pessoa que se eleva, ou aquela pessoa, infelizmente, está com um padrão vibracional que eu não me sinto mais tão confortável. É preciso fazer essa reflexão. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhes compete, nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação você será conhecido. Pela nossa conversação nós seremos conhecidos. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Que a gente leve essa reflexão, que nós saibamos meditar sobre as nossas palavras e, principalmente, corrigir o rumo dos nossos discursos, das nossas palestras, se eles não estiverem tão saudáveis. Se você gostou dessa mensagem, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se, por favor. Muito obrigado pela presença e até o nosso próximo encontro.